Você já se pegou sonhando em sair da concessionária pilotando aquela moto de alta cilindrada, imaginando o vento batendo no rosto, o ronco do motor ecoando pelas ruas e todo mundo olhando como se você fosse o protagonista de um filme? Pois é. E se eu te dissesse que esse sonho pode virar um pesadelo mais rápido do que o ponteiro da sua conta bancária descendo depois da primeira revisão? Quer pegar sua primeira moto de 600 CS amanhã? Beleza, já começa escolhendo a cor da internação hospitalar. Também, porque a pressa nesse jogo é a forma mais fácil de trocar a capa da revista pela capa do hospital. O mercado adora vender a ilusão. Comerciais com pilotos em estradas desertas, motos brilhando sob o sol, aquele clima de liberdade infinita. Só que você não mora no comercial da Yamaha, nem no filme da BMW. Você mora num país onde buraco é atração turística, radar brota do chão e seguro de moto grande custa quase o preço de um carro popular. A propaganda mostra a moto como chave da felicidade. Mas a realidade mostra que essa chave vem com um contrato de dívida, manutenção e uma boa dose de responsabilidade. Que sejamos honestos, muita gente esquece na gaveta. E aqui não é papo de tiozão chato querendo cortar sua brisa. É justamente o contrário. Eu tô aqui para zoar essa ideia romantizada que as marcas enfiaram na sua cabeça, mas sem perder a real. Comprar sua primeira moto de alta cilindrada não é só questão de dinheiro. Se fosse, era simples. Juntava a grana, assinava o papel e pronto. Mas a parte mais cara da moto não é o preço da nota fiscal. É o preço da sua maturidade, do seu preparo e principalmente da sua paciência. Porque o que mais existe é gente que nunca pilotou nada além de uma 150, mas já sonha em subir numa Hornet achando que vai domar a fera só na marra. O ego, meu amigo, é o maior inimigo nessa jornada. É ele que faz você acreditar que está preparado só porque assistiu uns vídeos no YouTube e porque a galera do rolê disse que vai na fé. Dá nada. O mesmo ego que vai rir da sua cara quando você descobrir que um pneu traseiro de moto grande pode custar quase o valor da sua moto antiga inteira. E não é só sobre grana, não. É sobre cabeça. Porque moto de alta não perdoa vacilo. É torque, é peso, é frenagem que exige reflexo. Não é igual a sua 160 que até perdoa um erro de marcha. Aqui, se errar, a moto não te dá bronca. Ela te joga no chão. Por isso, antes de pensar em financiamento, na cor da carenagem ou no escape barulhento, você precisa entender que o maior investimento é em você mesmo. Mas calma, não é para te desanimar. Muito pelo contrário. Se você está aqui, é porque quer conquistar essa meta de um jeito inteligente, sem cair na armadilha das ilusões vendidas por concessionária e sem se tornar o meme do motoclube. A ideia é te mostrar como chegar lá de forma realista, rindo dos exageros, mas também absorvendo o que ninguém te conta. Então, segura essa ansiedade, porque a partir de agora a gente vai desmontar as maiores mentiras sobre a primeira moto de alta, mostrar os erros mais comuns e, claro, rir um pouco da desgraça de quem já caiu nessas ciladas antes de você. Afinal, nada melhor do que aprender com os tombos alheios antes de pagar o próprio. E já que você chegou até aqui, aproveita para deixar nos comentários qual é a moto que você sonha em ter. Vai que justamente ela aparece aqui no vídeo como exemplo e você descobre se o sonho é possível. Ou se é cilada, Bino. Agora, bora entrar no que realmente importa. O planejamento. Mas sem romantização, sem papo motivacional barato. Só a real, com números, zoeira e a verdade nua e crua que o mercado não quer que você saiba. E já que a gente está quebrando essa ilusão juntos, quero saber de você também. Qual foi a maior viagem que já te venderam sobre ter uma moto de alta cilindrada? Ou então, se você já caiu em alguma dessas armadilhas, conta aí nos comentários. Sério, além de render risada, sua experiência pode salvar outro cara de entrar na mesma roubada. E ó, se esse papo já te fez pensar diferente, mete o dedo no like porque isso mostra que vale a pena trazer mais conteúdo direto e sem enrolação. E se você curte essa pegada sincera, com zoeira mas com informação real, se inscreve no Só Bomba 299.
Quanto mais você comenta, curte e se inscreve, mais esse conteúdo chega em outros apaixonados por moto que também merecem ouvir a real e mais força a gente tem para continuar detonando as mentiras que o mercado empurra. Agora, bora seguir, porque o próximo passo é encarar de frente o tal do planejamento financeiro. Mas sem aquele papo de planilha cor-de-rosa que ninguém aguenta. Planejamento financeiro inteligente não é papo de contador engravatado. É sobrevivência para quem não quer transformar a moto dos sonhos em um pesadelo de boletos. E aqui não tem romantização. Não adianta colocar na ponta do lápis só o valor da parcela e achar que acabou. Comprar uma 600cc ou 1000cc vai muito além da assinatura no financiamento. Existe um universo de custos escondidos, quase como aquelas verdades ocultas que ninguém te conta no balcão da concessionária. Seguro, por exemplo, quando aprovado, pode sair mais caro que o aluguel de muita gente. E isso se a seguradora aceitar o risco, porque algumas nem chegam perto de certos modelos. Aí vem o IPVA, que não perdoa ninguém, e pesa todo o começo de ano como aquele parente inconveniente que sempre aparece sem ser chamado. Mas o buraco é mais fundo. O pneu traseiro de uma esportiva, tipo um Pirelli Diablo Rosso, pode custar o mesmo que uma moto 125 usada rodando pela OLX. E detalhe, dependendo do seu ritmo, esse pneu evapora em menos de 10.000 quilômetros. A revisão obrigatória em concessionária também não é caridade. É pedágio de luxo, só de mão de obra. Muitas vezes você já chora antes de ver a conta final. Tudo isso sem falar no consumo. Enquanto uma 150cc bebe pouco e te dá mais de 35 km por litro, se você andar na maciota, uma 600cc pode facilmente derrubar esse número para menos da metade. E uma 1000cc, bom, aí você começa a achar que está abastecendo um helicóptero. É nesse contraste que mora a diferença entre comprar pela emoção e comprar pela estratégia. A emoção te faz acreditar que a moto grande vai mudar sua vida instantaneamente, como uma transformação de filme. Você fecha os olhos e só vê liberdade, status e aquele impacto visual de chegar acelerando no rolê. Só que a emoção não paga oficina, não paga seguro e não te salva quando o cartão estoura. A estratégia, por outro lado, é fria, calculada, mas é ela que te dá a chance real de sustentar o sonho sem virar escravo dele. É olhar para a jornada completa, para os bastidores do que significa ter uma moto de alta, entendendo que o gasto não acaba na compra, ele apenas começa ali. Essa é a verdade que muitos evitam encarar. A moto não é só um brinquedo, é um compromisso. E quando você encara isso de frente, com maturidade, a experiência deixa de ser uma corrida desenfreada, para virar uma decisão consciente. A sensação de conquista, nesse caso, é muito maior, porque não vem carregada de frustração ou arrependimento. É como trocar a ilusão por revelações que realmente te preparam para a estrada. Então me diz uma coisa. Se você tivesse que resumir tudo isso em uma palavra, qual seria? Escreve aí nos comentários a palavra estratégia, só para provar que você está ligado na real do jogo. Agora, vamos aprofundar ainda mais nesse raciocínio e puxar o fio do que realmente transforma um simples desejo em uma conquista sustentável. O maior inimigo de quem sonha com a primeira moto de alta cilindrada não é o preço da máquina, nem o seguro que custa quase um rim. É algo muito mais traiçoeiro, silencioso e que mora dentro de cada um. O ego. E não se engane, ele é mestre em criar ilusões convincentes. É o ego que faz o cara acreditar que, só porque consegue pilotar uma 150 no trânsito, já está pronto para domar uma 600 com mais de 100 cavalos. É o ego que sussurra: se você não tiver uma moto grande agora, nunca vai ser respeitado. E é justamente esse sussurro que transforma um sonho de liberdade numa queda dolorosa, seja no asfalto, seja na vida financeira. Existe uma síndrome quase cômica, mas extremamente perigosa, que parece contaminar muita gente. A do piloto de MotoGP de semáforo. Sabe aquele cara que arranca como se estivesse disputando a pole position,
mesmo com 3 carros de aplicativo e um ônibus atravessando a frente dele? Pois é, a pressa em provar alguma coisa para os outros é o atalho mais rápido para o chão. E pior, não é só no trânsito que isso acontece. Tem também o sujeito que corre para financiar uma 1000cc só porque não aguenta mais ser chamado de motoquinha no rolê. O resultado? Um financiamento que dura mais que relacionamento e uma dívida que acompanha como sombra. O ego é ardiloso. Ele transforma desejo em ansiedade e ansiedade em decisões ruins. Ele coloca na sua cabeça a ideia de que esperar é fraqueza, quando na verdade, esperar o momento certo é sinal de inteligência. Existe uma verdade oculta nessa jornada. Conquistar cedo demais pode estragar a própria conquista. Porque quando você sobe numa máquina dessas, sem preparo, o impacto é tão grande que a sensação de liberdade rapidamente se transforma em medo, em tensão, em arrependimento. O prazer que deveria durar anos vira frustração em poucos meses. E aqui não é só papo de risco físico, é sobre mentalidade. A pressa em mostrar poder para os outros rouba de você o verdadeiro valor da experiência. É como cortar o caminho em uma trilha. Você chega mais rápido, mas perde todas as paisagens que fariam a jornada valer a pena. Com a moto acontece o mesmo. Quem cresce gradualmente, subindo de cilindrada com calma, não apenas aprende a lidar com cada nova potência, mas constrói confiança e respeito próprios, sem precisar da validação do semáforo. Essa transformação de mentalidade muda tudo, porque a conquista deixa de ser apenas estética e passa a ter raízes sólidas, algo que realmente fica. Outro detalhe que ninguém comenta é o peso psicológico de querer sustentar uma imagem que não é sua. O cara financia a moto, paga seguro, revisões e acessórios, mas na verdade não tem maturidade para lidar com a pressão que tudo isso gera. Vive em função da aparência, mostrando no Instagram uma vida que não condiz com a realidade dos boletos. O bastidor dessa história é pesado. Noites sem dormir pensando nas contas, medo constante de perder a moto para o banco ou de sofrer um acidente por falta de experiência. É uma prisão disfarçada de liberdade. E não é difícil encontrar exemplos disso. Sempre tem alguém no grupo que comprou uma alta cilindrada para impressionar, mas em pouco tempo aparece com a moto anunciada no marketplace, porque não conseguiu sustentar. Alguns ainda conseguem sair no 0 a 0, outros ficam atolados em dívidas. O mais trágico é quando a pressa não cobra em dinheiro, mas em pele e osso. A cada curva mal feita, a cada arrancada inconsequente, o ego coloca o piloto à prova. E nessas horas não importa a marca da moto nem quantos likes a foto no posto rendeu. O que importa é se você vai conseguir levantar depois da queda. A grande revelação aqui é que não há vergonha nenhuma em esperar. Aliás, esperar o momento certo torna a conquista muito mais prazerosa. Quando você se prepara, entende seus limites, acumula experiência e cria uma base sólida, a moto deixa de ser um troféu de status e se transforma em uma extensão real da sua liberdade. A sensação não é de ostentação passageira, mas de conquista verdadeira, que você sabe que pode sustentar. Essa é a diferença entre ser dominado pelo ego e aprender a domar a própria ansiedade. Uma moto grande exige respeito, e esse respeito começa antes mesmo de girar a chave. Não é sobre provar nada para ninguém, é sobre provar para si mesmo que você está pronto. Essa mudança de mentalidade é o que separa os que aproveitam a jornada dos que ficam pelo caminho. E, já que estamos abrindo o jogo sem filtro, quero que você escreva nos comentários a palavra ego, só para mostrar que você entendeu o inimigo invisível que mais derruba pilotos. Agora, vamos avançar ainda mais fundo nessa conversa e explorar de forma direta os erros mais comuns que a pressa e a ilusão fazem tanta gente cometer quando finalmente colocam as mãos na primeira moto de alta. Um dos maiores problemas de quem decide partir para a primeira moto de alta cilindrada é cair direto em armadilhas tão óbvias que parecem piada pronta.
O primeiro tropeço é querer comprar uma cilindrada maior do que pode sustentar, tanto no bolso quanto na pilotagem. É aquela velha história. A emoção fala mais alto. O cara olha para a ficha técnica e se convence de que precisa de 200 cavalos para ir ao mercado. Aí assina um financiamento que dura mais que a própria paciência e descobre, no meio do caminho, que a moto não cabe na rotina nem no orçamento. O bastidor desse erro é pesado. Revisão. Cara, combustível sumindo em dias, pneus que viram pó antes do fim do mês e um seguro que custa como se você tivesse acabado de adquirir um avião de caça. A conta nunca fecha, mas o ego insiste que vale a pena. Outro ponto crítico é pular etapas sem acumular experiência real de estrada. Tem muita gente que passa anos rodando só dentro da cidade, com motos leves e ágeis, e acredita que já domina o suficiente para encarar curvas de serra numa 1000cc. Só que estrada é outro universo. É vento, lateral, ultrapassagem arriscada, frenagem brusca, buraco invisível em alta velocidade. Tudo isso exige não apenas reflexo, mas também calma e maturidade. Quem pula etapas geralmente descobre essa verdade oculta do pior jeito: na pele, no asfalto, no guincho. E cada tombo desses não é só uma raspada no tanque, é um impacto direto na confiança e muitas vezes no bolso. Existe também a crença ingênua de que moto grande se pilota sozinha. Essa é uma das ilusões mais perigosas. A potência e a tecnologia até ajudam, mas sem preparo, o piloto vira passageiro do próprio erro. Treinamento prático, cursos de pilotagem defensiva e até track days para iniciantes não são frescura, são investimento. Só que muita gente ignora essa etapa porque acha que basta sentir a moto e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. A falta de treino gera uma falsa sensação de controle, até que surge a primeira situação crítica. Um carro fechando no trânsito, uma curva mal calculada, um desvio repentino. Nessas horas, não importa quantos vídeos no YouTube você assistiu, se o corpo não está treinado para reagir, a consequência é dolorosa. E tem ainda o erro clássico de achar que moto de alta cilindrada é sinônimo de velocidade e adrenalina. Essa mentalidade é quase infantil, mas muito comum. A moto não é apenas um foguete para impressionar no semáforo ou fazer stories acelerando no túnel. Alta cilindrada significa responsabilidade multiplicada. É torque que te arranca da inércia em segundos. É peso que exige respeito nas manobras. É estabilidade que precisa de técnica. A velocidade é apenas a parte mais visível, mas o que define um bom piloto é justamente o controle em situações em que acelerar não resolve nada. Quando alguém compra acreditando que a moto vai transformá-lo em herói de filme, está condenado a descobrir a revelação amarga de que a vida real não perdoa. Esses erros não acontecem por acaso. Eles são frutos de decisões tomadas na pressa, embaladas pelo ego e alimentadas por um mercado que só mostra a parte bonita da história. A propaganda não vai falar sobre o pneu que custa o preço de uma moto usada, nem sobre a curva em que você não vai ter tempo de pensar. Ela vai te mostrar um piloto feliz, sorrindo sob o capacete, como se tudo fosse natural. Mas a realidade está nos bastidores, nos boletos esquecidos na gaveta, nas quedas que não saem no Instagram, na frustração de ver um sonho virar peso. O que diferencia quem erra de quem realmente conquista a primeira, alta de forma sustentável, é a mentalidade. O piloto preparado não acelera para impressionar, não escolhe cilindrada para agradar plateia, não ignora o valor do treino. Ele entende que cada etapa é necessária, que cada decisão tem impacto, que cada revelação aprendida com calma evita dores maiores no futuro. Essa jornada é sobre paciência e estratégia, não sobre pressa e vaidade. E já que estamos colocando os erros na mesa, deixa aí nos comentários a palavra erro, só para marcar que você não vai cair nas mesmas ciladas que derrubam tanta gente. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo e explorar o que realmente significa se preparar além do dinheiro,
porque nem sempre é a carteira que decide se você está pronto para uma moto de alta. Existe uma ilusão perigosa que muitos carregam. Acreditar que, tendo dinheiro para comprar a moto, já se está automaticamente preparado para pilotá-la. É como se o valor pago resolvesse todos os desafios que vêm depois. Mas a verdade é que o caminho vai muito além do boleto quitado. A preparação real não se mede em cifras, mas em dedicação, disciplina e mentalidade. Porque qualquer um pode comprar potência, mas só quem se compromete constrói maturidade para dominá-la. É aí que entram 3 pilares invisíveis, mas fundamentais: o treino técnico, a estrutura emocional e a rede de suporte. Sem eles, a jornada tende a ser curta, cheia de riscos desnecessários e frustrações evitáveis. O treino técnico é o que separa um piloto confiante de alguém que apenas se equilibra sobre 2 rodas. Cursos de pilotagem não são luxo, mas um investimento em vida. Aprender a lidar com frenagem de emergência, curvas de alta e baixa, contraesterço, distribuição de peso, tudo isso é como afiar uma espada antes de levá-la para a batalha. E não se trata só de técnicas complexas. Pilotar em estrada, sentir o vento pressionando o corpo, enfrentar o calor, o frio, a chuva, perceber como a moto responde a cada mudança de terreno, tudo isso desenvolve reflexos que nenhum manual consegue transmitir. E quando você estica uma viagem de centenas de quilômetros, descobre nuances que só a estrada revela. A importância da postura, da respiração, do foco que precisa ser mantido mesmo quando o corpo já começa a reclamar. São bastidores que poucos enxergam, mas que fazem toda a diferença quando o assunto é evolução verdadeira. Depois vem a estrutura emocional, talvez a parte mais negligenciada. Muitos se perdem justamente aqui. Não basta saber acelerar, é preciso aprender a segurar o próprio ímpeto. A ansiedade de mostrar serviço, a frustração quando percebe que ainda não domina tudo, a tentação da ostentação, tudo isso pode ser tão perigoso quanto um pneu careca. Pilotar é também um exercício de autoconhecimento, porque a moto vai refletir cada estado interno seu. Se você está tenso, ela vibra diferente. Se você está impaciente, ela responde de forma brusca. E se o ego assume o guidão, o caminho para o erro fica curto demais. Aprender a controlar não só a máquina, mas o próprio coração é uma das maiores conquistas nessa jornada. E então entra o terceiro pilar, a rede de suporte. Pouca gente fala sobre isso, mas ninguém cresce sozinho nesse universo. Ter um mecânico de confiança que entende não só de peças, mas da sua forma de pilotar, é ter alguém que garante que sua moto esteja sempre pronta para te acompanhar. Participar de grupos com pilotos mais experientes é como acessar uma biblioteca viva de aprendizados, histórias e conselhos. São pessoas que já erraram, já caíram, já acertaram e estão dispostas a compartilhar atalhos que podem poupar anos de tentativa e erro. Essa rede é um escudo invisível, que oferece respaldo técnico e emocional sempre que você precisar. Percebe como cada parte dessa preparação revela uma verdade oculta sobre o que realmente significa pilotar? Dinheiro compra cilindrada, mas não compra domínio. Domínio nasce da soma entre técnica, equilíbrio interno e conexões certas. Quando esses 3 elementos se encontram, a experiência deixa de ser apenas sobre velocidade e passa a ser sobre transformação, sobre evolução pessoal, sobre decisões conscientes que mudam a forma como você enxerga a estrada e a si mesmo. E é exatamente por isso que, antes de acelerar rumo ao próximo nível, vale refletir sobre o quanto você já investiu nesses pilares invisíveis. Talvez a resposta traga revelações que vão além da moto em si e mostrem que sua preparação para a vida também depende dessa mesma base sólida. Porque estrada e destino, no fundo, não estão tão distantes quanto parecem. Agora me conta, quando você pensa em tudo isso, qual dessas 3 partes você sente que mais precisa fortalecer hoje? Escreve aí nos comentários a palavra pilar
para mostrar que você está refletindo sobre esse caminho. Isso ajuda a criar uma troca real entre quem está vivendo essa jornada e quem ainda está se preparando para ela. E é nesse ponto que podemos aprofundar ainda mais, porque entender a preparação é só a porta de entrada para algo maior, que vai muito além do controle da moto em si. A grande armadilha de quem sonha com a primeira moto de alta cilindrada é acreditar que existe um atalho milagroso, um salto instantâneo que vai do zero ao ápice sem precisar atravessar as etapas do meio. Só que na prática é justamente o contrário. A estrada da conquista é feita de degraus bem firmes e cada um deles tem um valor que vai muito além do número gravado no tanque. Guardar dinheiro, planejar com paciência, entender quais upgrades fazem sentido e quando fazê-los, tudo isso é parte da jornada que transforma o simples ato de comprar em uma vitória carregada de significado. Não se trata apenas de chegar na 1000 cilindradas, mas de saber exatamente o peso de cada conquista ao longo do caminho. É por isso que tantas histórias de sucesso no motociclismo não começam com o piloto sentando direto em uma máquina de 200 cavalos. Elas começam nas motos menores, muitas vezes em uma 150, onde a primeira lição é aprender a conviver com a estrada e com seus próprios limites. Depois vem a 300, que já apresenta outro patamar de potência e exige mais concentração, mais disciplina, mais preparo físico e mental. Passar por essas etapas não é perda de tempo, é ganho de maturidade. É como se cada moto funcionasse como um capítulo da sua biografia de 2 rodas. E pular páginas nesse livro só rouba de você a chance de absorver a sabedoria que está escondida nelas. E quando o desejo de acelerar fala mais alto, preciso ter clareza de que existe diferença entre desejo e imprudência. Desejo é o combustível que te faz planejar, estudar preços, entender a realidade do mercado, economizar um pouco a cada mês para chegar mais perto da moto que tanto sonha. Imprudência é se endividar em parcelas que duram mais do que muitos relacionamentos só para alimentar o ego por alguns meses. Existe uma verdade oculta aqui. A conquista real não é só sobre ter a moto, mas sobre manter a liberdade que ela representa. Porque não adianta nada pilotar um foguete de 600 cilindradas se todo mês o boleto vira um peso tão grande que você deixa de aproveitar o prazer de estar nela. É aqui que entram as alternativas inteligentes, aquelas que muita gente ignora por puro orgulho. Uma moto seminova, bem cuidada, muitas vezes pode ser a chave para entrar no universo da alta cilindrada sem cair em armadilhas disfarçadas de pechinchas. A diferença entre uma compra impulsiva e uma decisão consciente pode determinar se a sua história será de conquistas ou de arrependimentos. Há sempre detalhes nos bastidores que revelam o impacto real de uma escolha. Revisar histórico de manutenção, verificar procedência, entender o custo de seguro e peças. É nesse olhar mais maduro que você começa a perceber que não está apenas comprando uma moto, mas escolhendo o tipo de experiência que quer viver. E o mais curioso é que muitos acreditam que a alta cilindrada é o fim da jornada, quando, na verdade, ela é apenas o começo de outro nível de responsabilidade. É nesse momento que a potência da máquina passa a cobrar proporcionalmente mais da sua disciplina, da sua concentração e da sua consciência. É quando você entende que não pilota só para si, mas também pela segurança de todos que estão ao seu redor. Cada arrancada, cada curva, cada decisão no guidão tem um impacto que pode ecoar muito além do seu próprio destino. Essa é a revelação que transforma o sonho da alta cilindrada em algo maior do que velocidade, em um compromisso com a sua evolução. A conquista, portanto, não está só em acelerar mais rápido, mas em olhar para trás e reconhecer a jornada que te trouxe até aqui. Guardar dinheiro, planejar, subir de cilindrada no momento certo, aprender a respeitar a estrada e respeitar a si mesmo. Tudo isso constrói uma mentalidade que te torna não apenas um dono de moto, mas um verdadeiro piloto.
E é quando você enxerga essa transformação que percebe que não existe pressa em chegar ao topo, porque cada etapa é, em si, uma vitória que merece ser vivida. E já que estamos falando de conquistas reais, quero te fazer um convite simples. Escreve aí nos comentários a palavra conquista, se esse tema mexeu com você. Assim a gente cria uma troca verdadeira entre quem entende que a estrada é feita de passos firmes, não de saltos apressados. E é justamente entendendo esse ritmo que podemos mergulhar ainda mais fundo, porque a partir daqui o foco deixa de ser apenas sobre como chegar e passa a revelar o que realmente sustenta quem permanece nesse jogo. Se você chegou até aqui, é porque esse papo fez sentido para você. Então deixa o seu like, porque é a forma mais simples de mostrar que essa conversa valeu a pena. E se quiser caminhar junto nessa estrada, se inscreve no canal Só Bomba 299, porque aqui a gente vai sempre além do óbvio, trazendo verdades e reflexões que fazem diferença na vida de quem realmente ama estar sobre duas rodas. E coloca nos comentários qual a sua meta, qual moto você sonha em ter. E se já possui moto de alta cilindrada, comenta também qual foi sua primeira moto. Assim eu sei quem ficou comigo até o fim e faz parte dessa comunidade que entende que motociclismo é muito mais do que acelerar. Agora, se você quiser continuar mergulhando nesse tema, tem um vídeo aqui do lado que complementa perfeitamente essa conversa. Clica e segue comigo por lá, porque a estrada do conhecimento nunca para.